todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Há uns tempos atrás eu deixei no meu Instagram uma caixinha para os meus seguidores deixarem sugestões de temas que achavam importantes eu mencionar aqui no meu canal e sem dúvida que o que me chamou mais a atenção foi este tema que é: comer saudável é caro? Eu respondo já: não, não é caro. E eu própria fiz os cálculos das minhas refeições para vos dar de facto ideia de quanto é que fica comer refeições completas e saudáveis. E eu quero então pedir, antes de mais nada, uma coisinha que é: se estás desse lado e não tens o hábito de fazer as tuas próprias refeições ou achas que não tens uma alimentação saudável, por favor, calcula o que tu gastas diariamente em comida e diz-me nos comentários se de facto gastas mais ou menos do que eu pessoalmente com estes exemplos que vou dar aqui. Isto porque infelizmente ainda há muitas pessoas a consumir processados e alimentos já feitos porque de facto é mais prático, mas no final das contas fica mais caro. E se fizermos todos meal prep ou prepararmos no dia anterior as refeições, que lá está, dá um bocado de trabalho, mas se de facto o objetivo é poupar dinheiro, tem que fazer esses esforços e eu acho que vale a pena porque para além de estarmos a poupar dinheiro, estamos a comer muito mais saudável e sabemos de facto o que leva o que nós estamos a consumir. Então eu organizei aqui algumas das minhas refeições para calcular quanto é que eu gasto por cada refeição e fazer mais ou menos uma estimativa de quanto é que fica cada refeição no meu dia-a-dia. Para isto eu usei os valores mais baixos que eu conheço dos produtos, neste caso, por exemplo, a aveia que eu usei aqui é a aveia do Lidl, que é a aveia mais barata que eu conheço, que é 59 cêntimos, por exemplo, para calcular o meu pequeno almoço ou lanche. O arroz, por exemplo, estou a usar 1 euro por quilo, claro que depende muito do arroz, se usarem marca branca, por exemplo, pode ficar mais barato, se usarem marca mais cara pode ficar um bocadinho mais caro, mas o valor não vai variar mesmo muito, por isso estou a usar como se fosse 1 euro por quilo. Depois as frutas, lá está, é algo que varia bastante o preço dos frutos vermelhos, maçã, banana, melão e tudo mais, por isso aqui eu vou colocar uma média da fruta, mas depende muito da fruta que se vai usar, porque melão neste momento 100 gramas fica muito em conta, mas por exemplo morangos ou framboesas fica bastante caro. E eu aqui organizei várias ideias de refeições para todos os tipos de alimentação, desde refeições de peixe e carne, refeições vegetarianas e também vegan, por isso é para todos os gostos, todos os tipos de alimentação. Eu dou aqui várias ideias de refeições que ficam bastante em conta, por isso vamos a isto. Para pequenos almoços ou lanches, o meu lanche e pequeno almoço é muito idêntico, vario entre doce e salgado, vario entre usar aveia ou usar bolachas de arroz, por exemplo, mas eu vou dar aqui algumas sugestões que são mesmo pequenos almoços ou lanches que eu costumo consumir e vocês vão ver quanto é que fica. Por exemplo, imaginemos que eu vou fazer então as minhas panquecas de manteiga de amendoim e banana. No ovo então, 16 cêntimos se usarmos ovos do campo, 1 euro 6 ovos neste caso, mais ou menos, imaginemos. 100 gramas de claras, 20 cêntimos se usarmos claras de 2 euros por quilo. 50 gramas de aveia fica 6 cêntimos se for a aveia do Lidl. Por exemplo, se trocarmos a aveia do Lidl por aveia de sabor da Prozis, por exemplo, já fica 34 cêntimos, já aumenta mais um bocadinho, mas por exemplo, também dar essa ideia caso queiram usar a farinha de aveia de sabor, fica 34 cêntimos, fica bem mais elevado, mas lá está, continua a ser um valor baixinho. Depois uma banana, imaginemos que 20 cêntimos, 15 gramas de manteiga de amendoim fica mais ou menos 12 cêntimos se for a manteiga de amendoim da Prozis, de 1 kg, e finalmente 10 gramas de farinha de coco, se formos usar por exemplo a farinha de coco da Prozis, fica 10 cêntimos também, por isso no total fica cerca de 84 cêntimos as panquecas de manteiga de amendoim e banana, por isso menos de 1 euro. As Jammy Drops eu não vou adicionar aqui porque lá está, a quantidade depende muito e também não é um produto obrigatório, e as Jammy Drops duram mesmo muito tempo, são 5 euros e duram mesmo muito tempo, por isso há certas coisas aqui que é difícil calcular quanto é que ficaria por serem quantidades muito baixas, por isso eu coloco sempre uma estimativa. Se usarmos a aveia de sabor, por exemplo, fica 1 euro e 2 cêntimos, e se por exemplo quisermos fazer em vez das panquecas de manteiga de amendoim e banana, quisermos fazer por exemplo os brownies de micro-ondas, tiramos a manteiga de amendoim, mantemos a banana e o resto dos ingredientes, imaginemos que adicionamos o cacau, por exemplo, do Mercadona, fica mais ou menos 10 cêntimos, 10 gramas de cacau, mas pronto, vamos colocar aqui 15 cêntimos se usarmos um cacau mais caro e tiramos então a manteiga de amendoim e adicionamos por exemplo um bocadinho de avelage, 5 gramas de avelage, fica na mesma menos de 1 euro. Agora, não é fácil pequeno almoço ou lanche doce, vamos então a uma ideia de salgados. Um ovo, 100 gramas de claras, 2 fatias de pão integral ou 4 tostas, por exemplo as do Mercadona que eu mencionei no vídeo anterior do Favoritos do Mercadona parte 2, 100 gramas de fruta, imaginemos que é uma maçã, e finalmente 15 gramas de nozes para termos ali uma gordura saudável. Fica mais ou menos 93 cêntimos, porquê? Um ovo 16 cêntimos, 20 cêntimos as 100 gramas de claras, 14 a 15 cêntimos o pão ou as tostas, fica mais ou menos igual, 20 cêntimos a fruta, imaginemos, pode ser mais ou um bocadinho ou não, e finalmente 22 cêntimos, 15 gramas de nozes, se forem as nozes, por exemplo, do Lidl, fica mais ou menos este preço. Por isso, mais uma ideia de refeição por menos de 1 euro.
E para os amantes de iogurtes tem aqui outra sugestão que fica bastante em conta, que é, em vez de consumirem iogurtes individuais, que fica um bocadinho mais caro, consumirem iogurte natural em boião grande e dividirem em doses. Por exemplo, se vocês usarem queijo fresco batido, que é praticamente igual ao iogurte grego natural, se vocês usarem, por exemplo, 200 gramas de queijo fresco batido, por exemplo, do Lidl ou do Mercadona, que é 99 cêntimos por 500 gramas, fica 40 cêntimos os 200 gramas. Ou seja, se forem a comprar com um iogurte que é 150 gramas normalmente, fica bastante em conta. Lá está, não tem tanto sabor. Podem adicionar umas gotinhas de Yummy Drops, que fica muito mais em conta. As Yummy Drops duram-vos imenso tempo e lá está, nem é possível contabilizar o que estão a gastar em cêntimos das Yummy Drops nessa refeição. Depois, se quiserem adicionar um topping, por exemplo, uns cornflakes sem açúcar, e aqui eu usei de exemplo uns do Continente que são sem açúcar adicionado, mas têm outro tipo de adoçantes, que acho que é malte de cevada ou assim, mas pronto, na tabela nutricional não é de facto muito açúcar. A grande porcentagem dos ingredientes é mesmo milho e é o que importa, por isso imaginemos, usamos esse como exemplo, entre 30 a 40 gramas de cornflakes sem açúcar, 15 cêntimos, e finalmente uma peça de fruta, imaginemos de 20 a 30 cêntimos, fica mais ou menos 85 cêntimos esta refeição, estão a ver? Claro que se vocês adicionarem frutos vermelhos neste momento estão muito caros, imaginemos 100 gramas de framboesa está a mais ou menos 1,5€, até pode ser mais. Antes de mencionar este pequeno almoço ou lanche vegan, quero só realçar que as claras aqui é uma refeição minha, vocês podem substituir claro por exemplo, bebida vegetal e fica mais em conta se usarem bebida de aveia, que é de 1€, sem açúcares adicionados, por exemplo, do Mercadona. Também há no Lidl, se não me engano, fica mais ainda em conta. E finalmente, para um pequeno almoço ou lanche vegan, eu vou dar aqui a sugestão de uma receita que eu coloquei recentemente, que são umas panquecas vegan de maçã proteicas. Então, 30 gramas de proteína de soja, que fica mais ou menos 55 cêntimos, uma scoop, 150 ml de bebida vegetal, se usarmos a de aveia fica cerca de 15 cêntimos, 30 gramas de aveia, que fica 0,04 cêntimos, se for a aveia do Lidl, e finalmente uma peça de fruta, imaginamos que é maçã, 20 cêntimos, fica então um total de 94 cêntimos só as panquecas. Com toppings fica menos de 1,5€, por exemplo, se usarmos 15 gramas de nozes, como eu disse anteriormente, é 22 cêntimos, pronto, fica menos de 1,5€, uma refeição, um pequeno almoço ou lanche vegan. Em termos de lanches e pequenos almoços, como puderam ver aqui, são refeições completas, ricas em hidratos, em proteína e em gorduras não saturadas. Por isso, eu aqui, claro que estou a dar sugestões de refeições mais completas em macronutrientes. Vocês podem reduzir a quantidade de hidratos e fica mais barato. Podem reduzir a quantidade de gordura, que é algo mais caro e já fica mais barato. Vocês podem adaptar ao vosso gosto. Eu estou aqui a dar exemplos das minhas refeições neste caso, do que eu gasto pessoalmente. Por isso, para vocês até podem gastar ainda menos se não consumirem tanta gordura quanto eu consumo, por exemplo, ou consumirem menos hidratos. Se estiveres a achar este vídeo útil, por favor, deixa o teu feedback nos comentários. Vocês sabem que eu leio sempre os vossos comentários e respondo, por isso, muito obrigada por estarem desse lado. Se estiveres a gostar deste vídeo, deixa já o teu like e também subscreve o canal se és novo aqui e gostas do meu conteúdo. Passando agora então para os almoços e para os jantares, que são mais ou menos também iguais na minha alimentação. Imaginemos que vamos fazer então um arroz com frango, com tomate e brócolos. Então, 40 gramas de arroz, 0,04 cêntimos, 150 gramas de frango, imaginemos, provavelmente consomem menos, eu pessoalmente também às vezes consumo menos, por isso vamos por aqui 1€ de frango, 100 gramas de tomate, 10 cêntimos, 50 gramas de brócolos, 10 cêntimos e cebola e temperos não dá para contabilizar, é valores muito baixos, mas vamos por aqui mais 10 cêntimos em cima. Como podem ver, fica menos de 1,5€ uma refeição, um almoço completo, com legumes ricos em nutrientes, estão a ver? Se em vez de arroz usarem massa integral, fica 0,07 cêntimos se for, por exemplo, a massa do Mercadona ou do Continente, que se não me engano é 89 cêntimos por 500 gramas, se não me engano, por isso continua a ser um valor baixo, fica sempre abaixo de 1,5€ esta refeição. Depois, um almoço ou jantar vegan, para quem está desse lado e tem interesse em refeições vegan e acha que é caro, não é de todo caro. Só fica muito caro se usarem só processados. Neste caso, eu estou a usar seitan, que não é um produto muito caro, nem é demasiado processado e até podem fazer em casa. Eu pessoalmente costumo comprar 1,70€, 1,80€, depende muito, e podem arranjar até mais barato. Às vezes sem promoção, por isso aproveitem, porque está a passar a validade, então aproveitem isso para também não ser desperdiçado. Mas, por exemplo, neste caso, a receita que eu vou mencionar aqui é a minha receita de feijoada vegan, que vou deixar na descrição. Neste caso eu até vou adicionar mais feijão, só para verem que comendo mais continua a ser menos de 1,5€. Por exemplo, 250 gramas de feijão encarnado, 26 cêntimos. Eu fui buscar o feijão encarnado, por exemplo, do Continente. Se vocês cozerem vocês, ainda fica mais em conta. Mais ou menos 50 a 100 gramas de tomate, por exemplo, um molho de tomate. Temperos não vou adicionar aqui, mas pronto, vamos colocar aqui 10 cêntimos do tomate. E finalmente o seitan, 57 cêntimos. Lá está, como podem ver, fica a menos de 1,5€, uma refeição vegan completa, rica em fibra mesmo e bastante proteica. Se adicionarem, por exemplo, mais um bocadinho de arroz, imaginemos que 40 gramas de arroz, 0,04 cêntimos. Por isso, continua a ser uma refeição bastante low cost e vegan. Como podem ver, consumir vegan ou vegetariano não fica todo caro.
Antes, pelo contrário, se focarmos bastante em leguminosas, fica bastante em conta. E vou dar aqui outra sugestão de uma refeição com leguminosas. Não é vegan, porque leva queijo. Obviamente vocês podem tirar o queijo e usar outra coisa, mas, por exemplo, 150 gramas de feijão frade fica mais ou menos 26 cêntimos, pronto, imaginemos, 21 cêntimos se forem vocês a cozer, mais ou menos. Meio queijo mussarela, imaginemos que usamos o do Lidl, fica 38 cêntimos mais ou menos. E, finalmente, 50 gramas de feijão verde para adicionar para ficar mais cheio, 30 cêntimos. Fica mais ou menos 1,10€. Se adicionarmos, por exemplo, meia cebola, 5 cêntimos, pronto. Estão a ver? Mais uma refeição a menos de 1,5€. E finalmente, uma refeição de peixe, para também dar a sugestão de refeição de peixe. Imaginemos que queremos fazer uma bolinhesa de atum e usamos uma lata de 1€ de atum, existe na Auchan, eu até posso deixar o link na descrição, eu comprei de 1€ uma lata maior, sem ser só de 85 gramas de atum, se não me engano, acho que é de 130 escorrido, por isso já dá para uma refeição total, não precisa adicionar o ovo, fica 1€, mais arroz ou massa, e 30 gramas, por exemplo, de couve coração, que fica só 5 cêntimos neste momento. Estes são os valores dos legumes que eu vi que estão neste momento a estes preços, obviamente que vai variando da época e tudo mais, mas são ideias, vocês podem consumir os legumes mais baratos da época. Esta refeição fica a menos também de 1,5€. Como podem ver, refeições mesmo muito completas, ricas em nutrientes, com legumes, lá está, hidratos, proteína, gorduras saudáveis. Se vocês quiserem adicionar um bocadinho de azeite, o azeite é dificílimo calcular uma colher de sopa de azeite para as refeições, por isso são mesmo coisas mínimas. Por exemplo, para fazer o arroz, são mesmo valores muito mínimos que não vão influenciar, vai continuar a ser sempre abaixo de 1,5€ estas refeições, estão a perceber? Pois é, como puderam ver, tivemos aqui refeições com menos de 1,5€ e até mesmo com menos de 1€, por isso fica bastante em conta, não acham? Digam-me nos comentários o que acharam deste vídeo e também digam-me se acham que de facto fica em conta comer mais saudável. Então, se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve o canal se ainda não o fizeste e também segue-me no Instagram e eu vejo-vos então no próximo vídeo.